Olá, sejam muito bem-vindos. Isso aqui para mim é um pouco novo, fazer aula nesse formato online, mas acredito que podemos ter grandes conquistas aqui de conhecimento com esse formato. Vamos lá, vamos começar então. Primeiramente agradecer à Central Injetáveis Web, esse evento feito pela Central Pharma, e que hoje nós vamos falar sobre suplementação injetável nos distúrbios desabsortivos. Basicamente, a gente vai focar muito nos pós-bariátricos, né? Aqueles pacientes que sofreram um processo cirúrgico para uma mudança, muitas vezes, de emagrecimento e que levam a alterações nessas absorções. No entanto, outras pessoas também podem ter esse tipo, né, de distúrbio desabsortivo, né? Então, só para a gente passar bem rapidinho nisso aqui, não quero ficar muito tempo nisso para a gente ganhar tempo no que importa mais. A definição de sistema digestório é um tubo oco, né, que se estende da cavidade bucal ao ânus. Lembrar que esse pertúito ele é muito grande, tem 9 metros de comprimento, e possuímos algumas questões acessórias a esse sistema, como dente, língua, glândula salivar, fígado, vesícula, pâncreas, certo? E a gente começa então entrando em história. A radiografia foi considerada uma excelente técnica, era utilizado de várias e várias formas, e o que acontece é que muitas gestantes tiveram seus bebês com cânceres, por exemplo, ou com alterações. Pessoas diversas tiveram N problemas até que se descobrisse que a radiografia era esse problema, que a radiação levava a essa questão. A questão também dos partos, né? Os médicos faziam partos sem lavar as mãos e as infecções desses partos eram muito maiores do que, por exemplo, as freiras que lavavam as mãos para fazer os partos. A Coca-Cola era prescrita por pediatra quando a criança estava em desidratação. O Light, o Diet e o Zero já foram coisas consideradas super saudáveis e hoje a gente mudou já um pouco essa referência. Tá vendo que a história, por um tempo, as coisas são verdades e essas verdades podem ser mudadas. Então a medicina tem algumas verdades transitórias. Talvez a cirurgia bariátrica tenha alguns desses pontos ainda a serem mudados. Ou seja, o comum nem sempre é normal. Essa questão de o eufemismo, né, de falar assim, o gordinho, o cheinho, isso a gente tem que ter um certo cuidado, porque não existe obeso saudável. O obeso, sem dúvida nenhuma, ele está num processo de inflamação, né? E isso a gente vai aprendendo muito com o passar do tempo, estudando. Palestrantes que estão, inclusive, nesse congresso, por exemplo, como o Arthur Lemos, o Ítalo, enfim, a gente aprende muito com todos esses mestres que estão juntos aqui conosco. E lembrar que, apesar de ser um obeso, que é um obeso que não é saudável, ele faz uma cirurgia bariátrica e muitas vezes ele passa a ser um magro desnutrido, tá? E ele também pode ser um obeso desnutrido. E a gente vai entender um pouquinho mais disso à frente. Qual a diferença entre alimento e nutriente, né? E a gente tem que lembrar então que hoje é muito comum, é uma coisa bem que está acontecendo e a OMS ela pontua que hoje isso aqui é uma coisa importantíssima de ser cuidada, que é aquela questão do light, diet zero que eu comentei, que são alimentos vazios que a gente poderia chamar. Então a pessoa come, mas não se nutre, né? Então, hoje vem sendo identificado como o problema nutricional mais prevalente no mundo. As pessoas estão comendo, mas estão desnutridas, ok? Agora a gente tem que aprender como é que passa o slide depois que a gente pinta. Acho que é aqui, ó. Vamos lá. Então, somos o que comemos. Nós não somos só o que comemos, não. Isso é uma fala que existe de algumas pessoas, mas eu diria que nós somos muito mais o que a gente excreta. A gente consegue ter uma noção muito melhor de quem nós somos
após o momento que excretamos, para ver se a gente tem uma boa digestão, porque não é só comer para chegar no organismo. A gente tem que lembrar que existe metabolização, existe transporte, existe sintetização, sinalização, ou seja, não é simplesmente comer e as coisas acontecerem. Ou seja, se você come uma maçã e eu como uma maçã, não necessariamente nós absorveremos da mesma forma. Então, a gente não pode pontuar que nós somos o mesmo perfil de pessoa, ok? Lembrar então que essa questão do intestino, ele é tão grande, mas tão grande, que ele ocuparia aí, tranquilamente uma quadra de tênis se nós abríssemos esse intestino como um todo, certo? Você imagina o seguinte, que a gente pega todas aquelas microvilosidades e vai abrindo, 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 abrindo. Se você tem então um intestino que é desse tamanhozão, você imagina se eu mantenho esse processo, esse órgão, em estado inflamatório, em estado machucado, se a gente deixa uma permeabilidade descomparada, descompensada. Então a gente facilita um processo de inflamação sistêmica frente à área gigantesca que ele possui. Quando nós pensamos em digestão, lembramos que essa digestão ela não inicia só com mastigação, gente. Ela inicia com visão. Você vê um alimento que parece suculento e a boca começa a encher da água na boca, né? Encher de saliva. Você ouve aquele, por exemplo, nessa foto, para aqueles que gostam, um bacon fritando e aquele tsh, e isso já vai dando uma vontade. Você começa a sentir o cheiro desse bacon, por exemplo, sendo fritozinho, e aí você vai cada vez mais com mais vontade de comer. Para algumas outras pessoas aquilo não faz tanta diferença, mas uma cenoura poderia fazer muito mais para outros. E a gente começa com isso, até essa questão de salivação, mastigação e memórias gustativas, aquela questão de puxa, minha avó fazia tal prato, que delícia esse prato. Outro fator que a gente tem que lembrar são as enzimas digestivas, que são fundamentais nesse processo de digestão. Lembrar que enzima digestiva é o ponto fundamental para que as coisas sejam, obviamente, digeridas. E aí a gente começa a entrar em uma questão de pH. O pH, existem alguns pHs específicos, na boca um pH, no estômago um pH e assim por diante. E algumas vezes a gente pode alterar esses pHs. Alterando esses pHs, o que acontece é que eu posso alterar o processo de produção e liberação de enzimas digestivas. Medicamentos alteram o pH, estresse pode alterar o pH, cirurgias e inclusive alimentos podem alterar esse pH. Se pensarmos rapidamente nessa questão, lembramos que a protease, que é a enzima para digerir proteína, ela necessita de um pH mais ácido. Então, se eu utilizo de um inibidor de bomba de próton e estou fazendo o consumo de carne, possivelmente eu atraso muito a digestibilidade dessa carne, por exemplo. Lembrar que a amilase é inativada com pH muito ácido. Então, a associação, muitas vezes, de amido com proteína nem sempre é a melhor opção. Eu quis pontuar isso aqui, quis colocar essa foto aqui, para falar que estudar vitaminas não é algo simplesmente isolado da medicina integrativa ou medicina ortomolecular. Isso aqui é o nosso grupo, quando eu fiz um curso de Harvard. Então aqui a gente tem o professor Philip Fregni, que é esse de camisa amarela listrada, é uma referência em pesquisa clínica no mundo, principalmente na área neurológica, e nós tivemos o grato prazer, esse grupo aqui, de fazer um estudo sobre vitamina E e mucosite. Lembrar também que já existem diversos estudos mostrando a alteração do obeso e a sua microbiota. Saber que essa microbiota, ela alterada, ela dificulta o processo de emagrecimento muitas vezes. Então, realmente a gente tem que cuidar desse processo
do equilíbrio desse bioma que nós temos dentro do nosso corpo. E aí, Jung fala, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui conosco, porque eu tenho certeza que a gente começa a olhar para dentro e começa a aprender de uma forma que a gente cuida dos nossos e daqueles que buscam o nosso conhecimento de uma forma mais equilibrada e mais possivelmente acertada. Um dado assustador é que de 50 a 89% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica retomam o seu peso anterior à cirurgia após 10 anos. Isso é um estudo da UNB. E por que esse peso é retomado? Por inúmeros fatores, mas um que a gente tem que pensar de grande valia é a cabeça, neurotransmissores. Entender que a obesidade ela não acontece simplesmente porque a pessoa come, ela come porque ela tem algumas outras deficiências, seja de neurotransmissores, seja de busca por uma redução de ansiedade, por fuga de alguma questão. Então precisamos muitas vezes modular neurotransmissores. Lembrar então de GABA, dopamina e serotonina são pontos importantíssimos para serem cuidados. E infelizmente eu não vou conseguir pontuar todos os injetáveis que poderíamos fazer em pós-bariátricos, porque senão a aula ficaria imensamente grande. Lembrar só então que serotonina, por exemplo, a gente pode repor com triptofano, B6, B9, vitamina C, ferro, magnésio, cálcio, zinco. Todos esses são cofatores de serotonina. Eu não vou aprofundar nesse momento aqui sobre isso, eu vou expandir na aula falando sobre as deficiências mais comuns. Vocês vão perceber que vários desses que eu falei vão estar aí na aula. Dopamina, a gente poderia então utilizar tirosina, fenilalanina, curcumina, teanina. E GABA, a gente poderia então usar taurina e magnésio, e inclusive GABA, porque é um dos produtos que a gente encontra de forma injetável. Então, o que é comum na cirurgia bariátrica? É uma cirurgia que ela vai levar a um processo de restrição em algumas técnicas cirúrgicas, outras vão fazer uma questão de má absorção, e em outras técnicas cirúrgicas nós vamos ter a associação de restrição e má absorção. Tá certo? Lembrar que esses pacientes pré-cirúrgicos, antes da cirurgia, são pacientes que estão inflamados, sem dúvidas. Se você está indo para uma cirurgia bariátrica é porque você está com uma obesidade importante. Então, o Dr. Arthur Lemos fala lindamente sobre esse tema, inflamação estereocrônica. São pessoas que estão nesse processo. Lembrar que se elas estão nesse processo de obesidade severa, a ingesta de alimentos processados ela é muito comum, e são alimentos de diversas formas pobres nutricionalmente, ou seja, são pessoas que já estão nessa possibilidade de estarem com deficiências nutricionais. Além disso, com essa inflamação, ela também tem a dificuldade daquilo que eu falei, absorção, transporte, metabolização, conversão, ou seja, não é só comer um alimento saudável que aquele mineral ou aquela vitamina vai chegar no organismo. Nem sempre vai funcionar assim. A deficiência mais consistente, a mais comum no pré-operatório é vitamina D, tá bom? Geralmente esses obesos, eles não tomam sol por uma série de questões, até às vezes sociais, de vergonha, alguma coisa nesse sentido. Mas também são encontradas outras deficiências, como vitamina A, C, K, B6, né? O ferro, o selênio e dentre outras, tá? Essas aqui foram descritas por esses dois estudos que eu apresento aqui embaixo, tá bom? Vocês vão ver que diversos slides nós vamos ter as referências no slide embaixo. Mas aqui também teriam outras vitaminas que não foram descritas nesses estudos, mas vitamina E, por exemplo, entre outros. Só para a gente entender um pouquinho aonde que é absorvido cada um desses minerais e vitaminas. Então tá aí, ó. Esse slide é bem legal. Então no estômago tem essas absorções aí abaixo, duodeno, essas outras, jejuno, ilho e colo. Então se a gente parar para pensar qual é a técnica cirúrgica que o paciente foi submetido, então a gente consegue ter uma referência melhor
no que ele tem uma deficiência maior, ok? Após a cirurgia é muito comum o abuso de substâncias tóxicas, ou tabaco, outras drogas, ou drogas ilícitas, o alcoolismo. O que se vê é que o alcoolismo, ele já existe um percentual pré-operatório, muitas vezes, só que isso é exponenciado pós-cirurgia, tá? A não aderência à dieta ou a suplementos orais é uma coisa muito comum pós-cirúrgica, e aí isso é um dos motivos também que esses pacientes voltam a ganhar peso, e apenas 1/3 dos pacientes aderem à suplementação em 10 anos. É muito pouco. Enquanto 8% nunca tomaram suplementos. Você imagina que já eram pacientes possíveis de terem deficiências e eles passam por uma cirurgia de piora da absorção e restrição e, além disso, nunca tomaram um suplemento para recuperar essas deficiências. O abuso de álcool já estava presente em 21% dos adultos jovens antes da cirurgia bariátrica, tá? Segundo esse estudo. E esse é um fator de risco para aumento do consumo, inclusive. Então, aumentou, além daqueles que já bebiam, ainda aumentou mais ainda o consumo de alcoolismo pós-bariátricos. As deficiências pós-bariátricas, então, além das deficiências que já tinha, o que reduz muito é fator intrínseco, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, então o que pioraria a absorção de B12. E os vômitos podem ser multifatoriais, vocês vão ver que algumas deficiências de vitaminas podem levar a vômito, por exemplo, deficiência de tiamina, entre outras, né? Daqui a pouco a gente chega lá. 33% em 2 anos de cirurgia apresentam deficiências nutricionais, tá certo? 33% em 2 anos, tá bom? É muita gente com problema de deficiência. E essas deficiências, vocês vão entender que elas podem levar a algumas queixas, a alguns sintomas, que muitas vezes são tratadas puramente com medicamento, com medicação para vômito, mas muitas vezes é a deficiência de uma vitamina que leva ao vômito. As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, além da baixa ingesta, no caso a D, pouquíssimo por ingesta, muito mais pelo sol, mas o que acontece? O mecanismo de enzimas digestivas já está alterado, sais biliares está alterado, anatomia modificada, então cria-se a má digestão e má absorção. Essas vitaminas elas ficam mais aquém ainda do que já estavam anteriormente. Basicamente, nesse estudo, ele mostra que nos 4 primeiros anos pós-cirurgia, o que foi visto é que, olha o percentual, só para vocês impressionarem um pouquinho, 52% de deficiência de A no primeiro ano, 58%, chegando a 70% de deficiência, tá bom? A, D e K nesse estudo. O que nós temos que lembrar é que as referências nutricionais, as referências que eles utilizam de números, são aquém do que a gente fala. Ou seja, quando fala que 57% dos pacientes tinham deficiência de D, se a gente usar um valor referencial que nós usamos, é muito mais que 57. 57 é abaixo de 30 que eles consideram, entendeu? Abaixo de 30 já está ruim. Só que a gente muitas vezes já está utilizando referências de 70. Então você imagina uma deficiência. 70, possivelmente, vitamina D abaixo de 70 vai dar quase 90% ou mais, tá bom? Ou mais. É porque as referências que eles usam são essas, olha. Abaixo de 30 é leve, abaixo de 20 é moderada e abaixo de 10 é grave. Mas será mesmo que esse é o referencial adequado? Já tem estudo falando para manter vitamina D acima de 80. Né? Obviamente, não é só a 25-hidroxivitamina D que nós vamos utilizar como referência. A gente precisa lembrar do uso também de avaliação de paratormônio e tudo mais. Mas será mesmo que esses são os valores? Ou seja, usando essas referências, vocês viram que o percentual já é altíssimo. Você imagina jogando uma referência lá em cima. Tá? Vitamina D pré-operatório, nesse estudo aqui, ó,
esses dois estudos, chegam a mais de 90% dos obesos apresentam essa alteração. Tá? Relacionado também com insuficiente exposição solar e redução de hidroxilação hepática. Lembrar que vitamina D ela precisa passar por fígado e rim, né, para ser absorvida. O Tuítulo Rashid já vai falar sobre vitamina D no congresso, então basicamente a gente tem que lembrar que ele pontua de forma brilhantemente dentro das suas apresentações, dizendo que não seria uma vitamina, mas sim um hormônio, por conta da questão de metabolização, né? Ele se posiciona muito mais como um hormônio do que como uma vitamina. Maravilha. Nesse tipo de cirurgia, mais de 60% de deficiência após 4 anos de cirurgia bariátrica. Lembrar que vitamina D vai auxiliar a absorção de cálcio, certo? Nos ossos. Então, se a gente tem essa deficiência desse tamanho, num paciente que geralmente não faz atividade física, com obesidade, desnutrido, porque não necessariamente o obeso ele é nutrido, ele pode ser um obeso e desnutrido, ele pode ser um magro e desnutrido, ele pode ser um pós-bariátrico e desnutrido. Se ele possui essa deficiência de cálcio, o que acontece é que a chance dele criar uma osteoporose é muito maior. Obviamente, a gente tem que lembrar que osteoporose não é relacionada apenas a cálcio, testosterona também, e geralmente são pacientes que vão ter possivelmente uma deficiência hormonal, porque ele tem muita gordura visceral, por exemplo, e ele faz uma aromatase, levando um estradiol muito mais alto, e ele tem uma deficiência de testosterona, e aí ele aumenta também o risco de osteoporose. Lembrar também desse hiperparatireoidismo secundário, ocorrendo ainda mais deficiência de cálcio. Ou seja, a gente começa a associar vários problemas, deficiência de testosterona, deficiência de cálcio, deficiência de absorção de cálcio, deficiência de vitamina K, deficiência de vitamina D. Então, a osteoporose, nesses casos, ela é muito mais apresentada. Além disso, sarcopenia, né? Então, você vai aumentando esse leque de patologias e de riscos. Perfeito, é isso. Vitamina K é uma deficiência muito comum nessa cirurgia, nesse bypass aí, pelo tamanho do canal que fica, pela luz do espaço que tem para absorção. Então, diminuindo muito essa luz de absorção que teria, né, nesse espaço, nesse tubo, então chega a 50% a 70% de 2 a 4 anos pós-cirurgia, a deficiência de vitamina K. Tiamina é um cofator para inúmeras enzimas, né, uma vitamina, a vitamina B1, e as deficiências dessa vitamina podem causar sintomas neuropsiquiátricos, tá? Então, encefalopatias, ataxias, confabulação, insuficiência cardíaca, neuropatia periférica, náuseas, vômitos. E naqueles que fazem abuso de álcool, os efeitos colaterais da deficiência de tiamina são mais evidenciados, tá certo? O que acontece é que, se a gente não repõe essa tiamina, são pessoas que geralmente têm vômitos bem irregulares. Obviamente, não é, como a gente falou, o vômito é multifatorial, mas esse é um fator importante. Qualquer paciente com vômito, isso é um estudo, tá? O estudo pontuou dessa forma: qualquer paciente com sintomas de vômito em uma ingesta mínima que apresenta alteração neurológica deve ser considerado com deficiência de tiamina e iniciar a reposição empírica de tiamina endovenoso, 400 mg por dia, por 3 a 5 dias, depois mais 3 a 5 dias de 250 mg dia, seguido de uso oral. Na minha prática clínica, eu não utilizo essa dosagem de B1, de 3 a 5 dias seguidos, tá bom? Eu utilizo 100 mg de tiamina, porque eu não deixo chegar nesse aspecto, tá bom? Então, por isso que eu não preciso fazer nesse formato. Fez cirurgia bariátrica, a gente já tem que pensar que o início da reposição de vitaminas e minerais é super interessante. Então, como que geralmente a gente faz? Se a pessoa já tem um tempo que fez cirurgia e está em deficiência, isso é uma coisa minha, tá, gente? Eu faço uma vez por semana um soro de vitaminas e minerais,
uma vez por semana por 4 semanas. Eu faço um mês de soro. E depois eu passo essa paciente para soros mensais ou soros quinzenais. Obviamente, isso vai depender dos números, dos valores do laboratório, da parte clínica, mas só para a gente começar a criar uma ideia, um raciocínio crítico quanto a essa questão. Vitamina B9, né? Vitamina B9. 38% dos pacientes estavam deficientes após um ano de cirurgia, tá? No grampeamento gástrico. Fraquezas e desordens comportamentais e anemia megaloblástica também é um dos pontos. Lembrar que, gente, ácido fólico existe, então, a ampola de ácido fólico. Eu, pessoalmente, utilizo para os pacientes metilfolato, que é a vitamina, é o ácido fólico, a vitamina B9, na sua forma metilada. É uma forma que vai ter uma absorção, uma biodisponibilidade melhor. Lembrando que algumas pessoas, elas têm uma dificuldade em metilação. Então, geralmente, eu forneço já essa vitamina no formato metilado, ok? Tem pessoas que têm alteração de humor com facilidade, pode ser deficiência também de ácido fólico, né, de metilfolato. Cianocobalamina B12, essa é uma grande deficiência que tem dentro das questões dos pós-bariátricos, ok? Eu também não utilizo cianocobalamina, eu utilizo na forma metilada, metilcobalamina, tá certo? Então, B12 depende de adequada ingesta, precisa de acidez estomacal, fator intrínseco, gástrico, pancreatina, protease e íleo funcional com receptores íntegros, né, da B12 para fator intrínseco. Gente, é o seguinte, lembra que eu comentei que precisa de acidez para você ter protease para digerir proteína? A B12 a gente consegue encontrar ela em carne vermelha, basicamente. Então, se você tem uma diminuição de ácido clorídrico, se você tem uma acloridria, se você tem uma hipocloridria, ou se você está utilizando de muito amido, que você vai levar o seu pH para uma questão mais alcalina, no sentido para digerir você precisa de amilase, que precisa de um pH não tão ácido, você começa a ter essa competição e não consegue ter uma boa absorção dessas vitaminas. Algumas pessoas, quando pós-cirurgia, começam a ter aversão à carne. Muitas vezes pode ter alteração de olfato e paladar, tá bom? Isso é relativamente comum em pós-cirurgia bariátrica e isso pode contribuir com deficiência. E o mais comum dessas aversões, em alguns estudos dizem que é justamente para a carne vermelha, tá bom? É uma deficiência que se encontra aí, dependendo da cirurgia, de 18% a 22% e em outras técnicas cirúrgicas chegando a 60%. Lembrando mais uma vez que os valores de referência que os estudos utilizam, eles são geralmente menores do que os que nós utilizamos quando nós estamos falando em excelência em saúde, tá bom? Só para te dar uma referência mais ou menos, a B12, eles utilizam uns valores assim próximos de acima de 300, eles consideram normal, em alguns lugares acima de 200. Eu, na minha prática clínica, utilizo no mínimo acima de 490, dependendo dos casos, acima de 600, né? Alguns professores vão falar. E alguns vão falar até mais do que isso. No entanto, a gente tem que lembrar uma outra questão, que vai estar mais para frente, possivelmente, mas eu já vou adiantar. É que a dosagem da vitamina B12 no sangue, nem sempre ela é funcional para o que a gente precisa. Muitas vezes, você precisa dosar um outro exame que chama ácido metilmalônico, tá bom? Porque aí você vai ter uma certeza melhor dessa vitamina B12. Porque em 50% dos casos que você dosa e tem deficiência ou não de B12, ela pode ser falseada, ela pode ser um falso positivo ou um falso negativo. Precisa ter outras relações de exame para a gente ter essa certeza. Tá?
Então, cianocobalamina pode levar a anemia megaloblástica, então, unhas escurecidas ou secas, sintomas neuropsiquiátricos, incluindo fraqueza, dormência, formigamento, déficit motor, ataxia, dificuldade em deambular e, quando severa, inclusive, demência. Ferro é a deficiência mais comum dos minerais pós-cirurgia bariátrica. A gente viu que a deficiência de vitamina D era mais comum pré-bariátrico e ferro é a deficiência mais comum dos minerais pós-bariátricos. Às vezes, gente, a gente vai ver que um fala que é uma, outro, e em outro lugar fala que é outra, porque o estudo apresentou isso, tá bom? Então, a referência dos estudos estão sempre aí abaixo do slide, ó. Então, aí, só nesse slide aí nós temos três referências bibliográficas. A queixa dessa deficiência de ferro, geralmente é por anemia que ocorre, então dá uma fadiga, fraqueza, cefaleia. Também tem uma outra alteração que chama pica, que é o desejo por mastigar substâncias sem valor nutricional, como gelo, argila, papel, terra, tá? E nos estudos se coloca deficiência de ferro para anemia, com anemia, né? Ferritina abaixo de 15. Abaixo de 15. Então, se a gente está falando que a deficiência é mais comum abaixo de 15, gente, se eu for usar a referência que eu utilizo como padrão, então é uma deficiência que vai estar em percentuais absurdamente altos. Porque dependendo do padrão que vai se usar, você vai falar aí, ferritina tem que ser mantida aí entre 70 a 90, dependendo de onde você está buscando informação. Então imagina que eles estão considerando aqui deficiência de ferro, ferritina abaixo de 15. 1/4 das mulheres obesas que vão para a cirurgia possuem menorragia e possuem deficiência pré-operatória, ou seja, são mulheres que já menstruam absurdamente muito. E aí causa essa deficiência por perda de sangue mesmo, né? Mas não só por isso. Lembrar que são pacientes inflamados, que não conseguem ter boas absorções, muitas vezes utilizam medicações para azia ou gastrite, ou refluxo, ou queimação, enfim, o que você quiser pensar. E muitas vezes essas alterações elas não resolvem com o inibidor de bomba de próton, porque isso aí você não está tratando o problema, você só está mascarando um problema, piorando outros. 5 a 42% das pessoas apresentaram deficiência de ferro após 5 anos dessa técnica cirúrgica. E depende da técnica cirúrgica, chegou a 100% dos casos avaliados nesses 3 estudos que eu apresento aqui. Então, após 5 anos, todas as pessoas que fizeram essa cirurgia tinham deficiência de ferro. Lembrar que cálcio e cobre competem com ferro também. Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse feeling, esse senso, essa questão crítica de o que é mais importante nesse momento. É uma deficiência de ferro importante? Então calma aí, o cobre não está tão baixo, porque ele não é tão comum que ele caia tanto, então vamos repor isso e não vamos repor isso. Até a gente conseguir chegar num equilíbrio maior. Imaginar que nós, como médicos que trabalham com injetáveis nesse sentido, o que nós buscamos a todo momento é o equilíbrio desse organismo. Então é que a gente possa fazer esse quebra-cabeça de uma forma muito saudável, muito fisiológica para o paciente. O zinco, ele melhora a reparação de tecidos, imunidade, participa de reações enzimáticas. Lembrar que nesse momento de coronavírus, o zinco é fundamental, principalmente para a função adequada da hidroxicloroquina, por exemplo. A hidroxicloroquina ela vai ter boa função se você tiver zinco suficiente. Se você tiver deficiência de zinco, pode ser que ela não funcione tão bem. Bioquimicamente precisa dessa composição, tá certo? Lembrar também de magnésio é super importante. Se você for utilizar, por exemplo, hidroxicloroquina, porque se você tiver deficiência de magnésio, a chance também de você cair no ponto que muitas pessoas falaram que seria o efeito colateral do remédio, que seria a arritmia, possivelmente com um magnésio equilibrado isso também é reduzido, esse risco, certo? O zinco é excretado em fezes, tá? Então quem tem diarreia pós-cirúrgica é um risco para a piora dessa deficiência. E até 50% dos pacientes pré-operatórios possuíam essa deficiência. É alto demais. E após 4 anos do bypass, aproximadamente 50% dos pacientes possuíam tal deficiência. Então os estudos estão descritos aí embaixo, para a gente poder ter essa referência. Lembrar que zinco, selênio, ferro, magnésio, iodo,
todos esses têm alguma tirosina. Isso tudo tem relação com a produção, a conversão de T4 para T3. Então, muitas vezes são pacientes que utilizam de hormônios tiroidianos que possuem deficiências seríssimas de produtos que são necessários para a conversão desse hormônio tiroidiano. E aí, quando você repõe tudo isso, muitas vezes você consegue, inclusive, reduzir a dose desses remédios, desses pacientes. Porque o problema não está só em dar o remédio, o problema estaria possivelmente nessas deficiências. Que se a gente falar há algumas décadas atrás, ninguém pensava em corrigir vitamina e mineral, porque achava que era só comer vez ou outra alguma fruta, alguma verdura que estava tudo certo. E a gente vê que não é bem assim. Lembrar que uma fruta, ou uma castanha, por exemplo, não é porque ela tem castanha, que ela é uma castanha, que ela está cheia de selênio. Ela só vai estar cheia de selênio se naquele solo onde foi plantada aquela árvore, esse nutriente ele está na terra, a árvore puxa da terra para essa árvore, para essa planta, e ela joga essa potência na castanha. Então, se eu tenho um solo muito pobre e colho uma castanha, não necessariamente lá vai ter o selênio, por exemplo. Então, isso acaba sendo mais comum justamente pela quantidade de monocultura que se tem hoje no mundo. E então a gente acaba tendo alimentos um pouquinho menos cheio de nutrientes, né? E outras questões que aí eu não vou ter tempo hoje para entrar, que seria para falar um pouquinho de agrotóxico e orgânicos. Mas vamos para frente. Então o zinco, quando a deficiência está presente, pode dar alteração de paladar, alopécia, cabelo seco, quebradiço, dermatite eczematose, infecção por função imunológica comprometida. Pode também dar chulé, é um dos pontos que zinco pode causar. E ter cuidado para suplementar zinco para não mascarar ou piorar a deficiência de cobre, porque é aquilo que a gente falou, existem relações que às vezes um mineral é sinérgico a outro e outras vezes ele é antagônico ao outro, então tem que ter esse cuidado. Estou quase finalizando porque meu tempo tá curto, por isso eu estou dando uma corrida, porque não é impossível a gente conseguir falar de todos os minerais, mas eu peguei nos artigos o que é mais evidente para poder dar um norte como que vai ser tratado esse paciente pós-bariátrico, ok? Cobre é uma deficiência mais rara na população saudável, tá? Aproximadamente 10% dos pacientes após essa técnica apresentam deficiência após 24 meses e, dependendo da técnica, chega a 70% de deficiência. Cobre e zinco são competidores, como a gente falou. Deficiência de cobre pode causar sintomas neurológicos, tá? Neuropatia periférica, ataxia, fraqueza, neuropatia óptica e diminuição da cognição, o que parece muito com a deficiência de B12 também. Mas dá para dosar todos esses, tá? E uma das coisas que a gente consegue auxiliar nesse processo para descobrir se é um ou outro também é a questão de avaliar se é uma anemia microcítica ou se era uma anemia, no outro caso, na B12 megaloblástica, ok? Para a gente resumir um pouquinho e entender aonde que a gente tem que chegar. Essas são as deficiências pré-operatórias desse estudo. E aqui as técnicas cirúrgicas que foram utilizadas e a gente vê quais as deficiências que se apresentaram. Tá bom? Então a gente consegue ver que tem algumas técnicas que chegam a deficiências gigantescas de 100%, 70%, 50%, 58%, usando referências bem aquém das referências que geralmente nós utilizamos hoje. Então você começa a entender que um paciente pós-bariátrico é imperativo que ele seja corrigido os minerais e vitaminas, e possivelmente hormonais. E muitas vezes, por essa alteração de absorção ser anatômica, a utilização de injetáveis se dá numa escala maior e os resultados são infinitamente melhores.
quanto antes iniciar a reposição de vitaminas e minerais para pacientes com alteração da absorção desses compostos, melhor qualidade de vida se dará. Menos medicamentalização, um jargão que a gente usa, essa palavra meio que não existe, né? Mas assim, é uma palavra que dá para entender bem, acho que ela deixa evidente, deixa claro que muitas vezes alguns pacientes utilizam de remédios que não se faz necessário, simplesmente são deficiências que esse corpo está precisando de ser corrigido. Menor risco de complicações pós-cirúrgicas quando a gente tem um paciente com uma alimentação, na verdade uma suplementação mais equilibrada. E você oferece mais qualidade de vida, oferecendo esses injetáveis para esses pacientes. E com isso eu deixo aqui uma frase do Khalil Gibran, que todo o trabalho é vazio a não ser que haja amor. E eu só tenho a agradecer a todos que puderam fazer com que eu estivesse aqui hoje para ajudar de alguma forma vocês. Aqui embaixo está o meu Instagram. Qualquer coisa pode me mandar perguntas no inbox, tá? Eu tô aberto para tirar qualquer dúvida. A minha clínica fica em Brasília. Quem quiser vir vivenciar um pouquinho de injetáveis aqui, estamos também à disposição. E muito obrigado. Um abraço.